A pedido do prefeito Silvio Barros, a Câmara dos Vereadores de Maringá aprovou hoje um aumento no IPTU de 30%. Para ser mais justo, cortando ali a inflação do último ano de 5%, é um aumento efetivo de 25% no tributo pago na cidade, que os maringaenses vão perceber principalmente a partir do início do ano que vem, quando acessarem ou receberem o carnezinho do IPTU. E é importante destacar que alguns vereadores foram contra, entre eles os dois vereadores do Partido Novo, Daniel Malvese e o professor Pacífico, que honraram não só as diretrizes do partido, como a população da cidade. E o secretário de Fazenda disse que precisava aumentar o IPTU porque o Estado recentemente diminuiu a alíquota do IPVA. Então, para compensar a diminuição na arrecadação, precisou aumentar o IPTU. O que é curioso, no entanto, é que quando o Estado ou a União aumentam os seus tributos, o município nunca fala em diminuir a sua arrecadação. Já perceberam? O que acontece? O que acontece, na verdade, é que o município só consegue resolver isso do ponto de vista da receita, porque não quer fazer o que todo mundo precisa fazer quando está faltando dinheiro, que é cortar despesa. O município de Maringá precisa manter uma máquina inchada, lotada de cargos comissionados, porque isso é interessante politicamente para quem está na prefeitura. Eu acabei de fazer esse levantamento. Maringá tem hoje, na administração direta e indireta, 345 cargos comissionados. E eu posso apostar que esse número vai aumentar a partir do ano que vem, agora que o caixa está reforçado. E essas pessoas, normalmente, durante uma campanha política, vão fazer campanha para políticos apadrinhados pelo prefeito. E provavelmente vão receber esse apoio, por exemplo, o irmão do prefeito, o Ricardo Barros, e a sobrinha do prefeito, a Maria Vitória Barros. E a gente não pode deixar de destacar também o papel relevante da Câmara dos Vereadores para que esse aumento acontecesse. Nos últimos anos, a Câmara dos Vereadores de Maringá aumentou o número de cadeiras de vereador, aumentou o salário de vereador, instituiu férias, instituiu 13º para vereador, aumentou a assessoria na casa, fez as despesas da Câmara explodirem. Eu também acabei de fazer esse levantamento. De um ano para cá, as despesas da Câmara aumentaram 23%. Olha que número curioso, né? Muito próximo do aumento efetivo do IPTU de 25%. E perceberam agora também, pessoal, por que a Câmara, em sua maioria, cassou a Cris Lauer, a vereadora mais votada da história da cidade? Porque em momentos como esse, a Cris seria uma voz muito firme contra esse tipo de coisa. Ela estaria certamente defendendo o maringaense contra esse aumento extorsivo no IPTU. Mas, infelizmente, essa mesma Câmara, que hoje dá à população de Maringá 30% de aumento do IPTU, cassou a vereadora mais votada da história da cidade. E queria dar um recado para 3 pessoas só. Em primeiro lugar, o ex-prefeito Ulisses Maia, que entrou nessa história gravando um videozinho criticando o aumento. Ora, ex-prefeito, deixa de demagogia o senhor também, porque o seu partido, o PSD, tem 2 vereadores na Câmara e o partido não votou contra o aumento. Dos 2 vereadores, um foi lá e aprovou o aumento, votou para aumentar em 30% o IPTU cobrado maringaense, e o outro não apareceu hoje. Talvez tenha alguma coisa mais importante para fazer do que defender os interesses dos maringaenses na Câmara. E o senhor, ex-prefeito, o senhor, se não fosse por mim, teria enfiado em Maringá uma prainha em que o município ia investir cerca de 50 milhões de reais. Tá? E esses 50 milhões de reais provavelmente exigiriam um aumento tributário maior do que o de hoje. A segunda pessoa que merece um recado é o prefeito Silvio Barros. Silvio, apareça. Cadê você? Está muito quieto. Não vai se manifestar a respeito disso? Não vai justificar essa escolha que é sua para a população da cidade? E isso é grave, Silvio, porque quando você não está no cargo, você desaparece, você abandona a cidade. E é muito provável que isso aconteça no final do seu mandato. Mas você terá deixado para a população um tributo 30% maior do que quando você pegou a cidade. E por fim, ao atual secretário de Fazenda. O atual secretário de Fazenda, antes de assumir o cargo, houve uma notícia de que uma das empresas dele estava com um carro de luxo devendo cerca de 100 mil reais de IPVA. Secretário, nós esperamos que o senhor tenha quitado esse tributo, porque quem se dispõe a cobrar valores tão altos da população precisa, no mínimo, ser coerente e cumprir com o dever de casa.